Olá pessoal, a gente está começando mais um programa do podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular aqui do estúdio do CBO, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Hoje eu tenho o prazer de receber um casal oftalmologista, o Dr. Murilo Rodrigues e a doutora Silvia Rodrigues. Doutora Silvia, doutor Murilo, muito obrigado pelo comparecimento. Obrigado a você pelo convite. Obrigada, Rogério. Boa tarde a todos. Silvia, vamos começar com a sua história dentro da oftalmologia. Oftalmologia. Bem, nos últimos anos de faculdade eu queria alguma especialidade clínico-cirúrgica e que tivesse, teoricamente, uma vida com menos plantão e tudo. Aí eu sempre tive muito problema otorrinolaringológico, pensei em otorrino, e fiz o meu internato em otorrino, mas eu me decepcionei com o otorrino durante o internato, e aí a oftalmologia era a segunda opção, e a segunda opção realmente encheu a minha vida, e hoje é o centro da minha vida, né, assim, profissional, oftalmologia. Eu muito feliz de escolher uma especialidade, conforme eu falei, clínico-cirúrgica, que desse uma qualidade de vida razoável, né? E depois a plástica ocular, agora não, né? Não, quero que você conte a plástica E ocular. aí a plástica ocular, eu achava as outras cirurgias da oftalmologia muito iguais, catarata, ainda era época de FEC, catarata, muito igual, assim, toda cirurgia igual, a mesma. A cirurgia de retina não estava tão avançada como agora e tudo, e a plástica ocular me chamou a atenção, assim, a possibilidade de você recuperar a pessoa, a face, né, o olhar da pessoa, cirurgias diferentes, nunca uma cirurgia é igual a outra, seja uma ptose, seja uma reconstrução de pálpebra, uma blefaro, nunca uma cirurgia é igual a outra. Então, a possibilidade de você criar, né? Em oftalmologia, a plástica ocular me encanta por isso. Que é ciência e arte. Tem que ter um pouco de arte no meio desse caminho. Né? E me conta uma coisa, nessa trajetória, como é que você conheceu o Dr. Murilo? Eu conheci o Murilo, eu não escolhi plástica ocular por causa dele. Eu estava no Fellow com o Dr. Eduardo Soares e a gente tinha um amigo em comum. O Murilo já fazia oculoplástica, mas ele na época não estava em Belo Horizonte, e eu conheci eu estava no Fellow através de um amigo comum. E aí se conheceram? Aí nós nos conhecemos. E o seu interesse por órbita, por enxerto dermoadiposo, como que foi isso? O meu fellow era muito forte em cavidades, né? O doutor Eduardo sempre teve muito isso, mestrado, o doutorado dele foi em cavidade, então era uma área que o apaixonava. E eu gosto muito de trabalhar com cavidade, porque a gente devolve para a pessoa a autoestima, né? Então, um paciente sem um olho ou com uma malformação, são aquelas jovens que têm a franja longa cobrindo metade do rosto. Às vezes são pacientes de uma certa idade também que esteticamente eles são desconfortáveis ou que têm dor crônica, né? Então isso trabalhar com cavidade é bom por isso. Eu tenho uma história muito interessante, uma paciente que ela fez uma evisceração, cirurgia feia, cirurgia que ninguém gosta. E depois de um tempo ela voltou para o pós-operatório, já estava com a prótese, e falou assim, chorando, que ela estava muito feliz com a cirurgia, porque ela tinha um olho inestético, e ela falou assim, na minha cidade o pessoal já tinha me oferecido, me dado esmola, sabe? Então ela estava muito feliz, porque ela recuperou a autoestima, a capacidade de andar na rua de cabeça erguida, não precisar de ter vergonha de nada. Isso é muito impactante. Nossa, e ajudar nessas situações é reconfortante, né? E assim, hoje, quais são os grandes desafios para você dessa cirurgia, dessa técnica?
dermadiposo, eu acho que é uma técnica desde que eu aprendi no Fellow, que me chamou muita atenção pela genialidade da técnica, né? Então, você usar um material autólogo, fácil acesso, para reconstruir, para dar volume e superfície, né? Então, a gente usa na cavidade que está com pouco volume e na cavidade também que está com pouca superfície. Então, ela é uma técnica genial, e por isso que eu gosto, a gente faz bastante, né? Dermadiposo, por isso que eu gosto bastante dessa técnica. Hoje em dia, o que é que você imagina que a técnica deixa alguma coisa a desejar? O que é que você acha que poderia melhorar resultados? O que é que você acha que... Ô, Rogério, francamente, é uma técnica que a gente vê que foi descrita em 1970 e poucos por Byron Smith e Petrelli. Ela não mudou muito, assim, não vejo muita diferença, não. O que eu acho que a gente podia estudar mais é o seguinte: a gente tem um problema no Brasil que é o problema da Anvisa ser ter um certo rigor em relação aos implantes. Então, o implante, o Porex, que tem registro da Anvisa, ele é inviável economicamente pelo SUS. E eu achava um absurdo ter que fazer a evisceração, por exemplo, os pacientes do SUS com Fellow, e não colocar nada, deixar a cavidade sem nada. E aí a gente começou a usar o dermadiposo em eviscerações. Parece que vários serviços usam também, com resultados maravilhosos. Até então, acreditava-se que a gente precisava da inserção dos músculos para o dermadiposo ser viável. E a gente fazer evisceração com dermadiposo nos provou que não. Eu acho que talvez a gente tenha que estudar mais fatores de viabilidade desse enxerto, talvez um Doppler para avaliar a vascularização, como que é. Acho que a técnica em si não tem muito a avançar, não. Conforme eu falei, já é uma técnica bem estabelecida de 4 décadas e praticamente não mudou. Agora, talvez a gente estudar mais isso, da viabilidade dele, como que é que a área receptora reage ali, né? E vascularização, quanto tempo que a gente pode falar que é o resultado final, né? Porque a gente sabe que ele tem uma certa absorção. Então, era isso. Em termos de fluxo no trabalho, essa é uma cirurgia que no dia a dia tem aumentado o volume e tem se mantido mais ou menos estável? Cada vez mais tem menos gente fazendo cavidade, né? É triste, uma triste realidade, as pessoas vão se super especializando, então cada vez mais tem menos gente fazendo cirurgia de cavidade. Então, eu e Murilo, a gente tem uma quantidade razoável de pacientes com necessidade de dermadiposo. Doutor Murilo, por que você acha que essa quantidade de médicos fazendo cavidade está diminuindo? Bem, Rogério, hoje em dia as pessoas estão muito voltadas para a estética, né? E o que a gente tem notado também são cirurgias trabalhosas, mal remuneradas, e você fazer uma cirurgia estética, ou você fazer um procedimento estético é muito mais rápido e muito mais rentável. Isso vem desestimulando os colegas, principalmente os mais novos, a investirem nessa área, entendeu? Muito relacionado ao trabalho que dá, ao tempo, ao tipo, às vezes, de anestesia que você tem que usar. E o que eu digo é, com a remuneração muito ruim, então eu acredito que as pessoas têm visto isso como um desestímulo e tentado, hoje nós estamos aí no momento que todo mundo quer fazer preenchimento, fazer botox, fazer as blefaroplastias, ou seja, cirurgias mais rápidas que te dão um resultado estético e vamos dizer, uma projeção assim, em termos de mídia e tudo, muito melhor. E essa, para mim, tem sido o desestímulo
na parte funcional, de um modo geral, sabe? Eu tenho visto isso. E os hospitais de escola passam a ser mais importantes para manter essa chama acesa, né? Você tem mais acesso a esses pacientes, né? E engraçado, é importante para a formação do oculoplasta, né? Então, o último esteio é o hospital escola. Eu fiz a pergunta porque a gente sente mesmo que com relação aos convênios há uma dificuldade cada vez maior e é uma preocupação grande da doutora Suzana Matayoshi que essa chama não se apague. Ela sempre fala isso para a gente. Mesmo algumas cirurgias estéticas, como blefaroplastia estruturada, para que elas sejam bem-sucedidas, elas dependem de um conhecimento de cirurgia funcional. Então, a gente não pode perder esse detalhe. Eu acredito que, por exemplo, hoje as pessoas estão muito voltadas para uma cirurgia que é muito mais rápida e várias cirurgias. A DACRA é um exemplo dessa. Muita gente, às vezes, não sabe, não quer nem aprender a fazer uma DACRA externa, parte direto para o endonasal, que é uma cirurgia que te dá uma possibilidade de ser, além de todas as vantagens, uma cirurgia que, às vezes, é como eu te disse, é menos trabalho e mais ganho. Mas eu acho que todo mundo que vai fazer uma endonasal deveria saber fazer uma cirurgia de DACRA externa, assim como as eviscerações, as enucleações são o dia a dia. Eu acho que você tem que pensar, nós somos médicos, você tem que pensar no lado humano, isso é uma cirurgia que reabilita, são cirurgias, às vezes, um melanoma, por exemplo, salva a vida de uma pessoa, um retinoblastoma. Então, as pessoas, na minha opinião, e nas residências, acho que tem que ser estimulado. As pessoas têm que aprender a fazer, têm que saber a importância disso no todo da gente, da formação médica, entendeu? Na formação humana da gente, né? Nós somos médicos. Eu lembro que eu tinha um professor que dizia, nós somos médicos oftalmologistas. Antes de sermos oftalmologistas, nós somos médicos. E nós temos um compromisso social, um compromisso humano de agir nessas patologias de tanta relevância, né? E de promover a saúde. Quer dizer, a gente não pode parar de lutar por esse espaço. Sim. Acho que... Doutor Murilo, e conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Me formei em medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora. Tinha um grande sonho da minha vida, eu digo que eu sou um privilegiado, porque era conhecer e, quiçá, como tive a oportunidade de fazer residência com o professor Hilton Rocha. Então, eu fiz a minha formação com ele. No segundo período de medicina, eu me interessei por oftalmologia, todo mundo me chamava de precoce. Quando eu entrei no Instituto Hilton Rocha, na segunda semana, eu tive uma aula de cirurgia plástica ocular com a doutora Raquel Dantas, com quem eu fiz a minha formação, e quem eu agradeço por tudo. E me interessei e falei, eu vou fazer cirurgia plástica ocular. O que é isso e tal? Não sei por quê. Então, foi isso. Eu fiz a minha residência, fiz meu fellow, tive dentro da oftalmologia, dentro da cirurgia plástica ocular, a oportunidade de conviver com pessoas extraordinárias, como foi o caso da Raquel Dantas, professor Eduardo Soares, o saudoso professor Valênio Pérez França, assim como a professora Ana Rosa Pimentel, o professor Elcio Bessa, e depois tantos outros que vieram, né, que eu tenho prazer de conviver, como eu tenho prazer de conviver com o professor Eurípides, Suzana, Silvana Schelini, Midori, e tantos outros que me incentivaram, me motivaram para que eu abraçasse essa subespecialidade. Minha vida foi correndo, né? Foi convivendo com vários amigos, Mário Bonfim, a Ivana Cardoso, o Felipe, tantos outros que foram me acrescentando na minha profissão. Eu tive a felicidade de ter sido aceito e escolhido por todos os colegas. Aqui também não posso deixar de citar o professor Augusto, Velasco, Patrícia Caícha e tantos que eu convivi e que me deram a oportunidade de chegar a presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, onde, junto com todos da nossa gestão, a gente procurou fazer tudo que estava ao alcance naquela gestão pela cirurgia plástica ocular, e
esse foi o caminho. Tive a oportunidade também de voltar depois de um tempo e trabalhar com a doutora Raquel Dantas no Instituto Hilton Rocha. Ela saiu e me colocou no seu lugar, com o apoio do professor Valênio Pérez França e da minha mulher, da Silvia. Eu encarei aquele departamento e fiquei à frente do departamento onde eu fiz a minha formação por vários anos. Agradeço demais ao Valênio e à Silvia por tudo que eles me deram de apoio para que eu... Na época eu até assustei com aquilo, nem acreditava que eu ia... Eu vim para trabalhar com ela e de repente me tornei responsável pelo serviço onde eu fiz minha formação. Então é mais ou menos isso. Hoje eu estou no Centro Oftalmológico, a Silvia é chefe do Departamento de Cirurgia Plástica Ocular do Centro Oftalmológico, eu estou como vice-coordenador ao lado dela, e assim a trajetória vai tocando junto da oftalmologia, junto da cirurgia plástica ocular. Eu agora, em janeiro, estou assumindo a presidência da Sociedade Mineira de Oftalmologia, outro desafio, e assim as coisas vão chegando sem esperar. Eu sou de uma família onde eu sou o primeiro médico dos dois lados, tanto do lado materno como paterno. Não existia nenhum médico. Eu resolvi ser médico e a trajetória é mais ou menos essa. Não, e na verdade, agora, esse desafio da Sociedade Mineira, quer dizer, já com uma bagagem grande, eu imagino que talvez seja até mais prazeroso do que trabalhoso, ou não? Sim, é o que você falou. Eu acho que a experiência... eu tive a oportunidade agora de ser primeiro secretário também da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Hoje, nessa gestão atual, eu estou no Conselho Consultivo. Então, eu acho que essa credibilidade que os colegas têm me dado assim, uma responsabilidade cada dia maior, mas é como você disse, com a certa bagagem de todos os apertos que já passei por aí, uma maturidade maior, né, para... como o doutor Valente sempre dizia para mim, que é uma pessoa que eu tenho assim, como um carinho enorme, ele falava, olha, nós não somos nada, nós só somos filhos, pais e irmãos. Se temos irmãos e se temos filhos. O restante nós estamos. Então, as sociedades são sempre maiores do que a gente tem que pensar que a gente está ali provisoriamente representando alguma coisa. Então, esse pensamento que eu tenho, que nós estamos presidentes de alguma coisa. E enquanto presidente de alguma coisa, eu lembro que o doutor Homero, quando foi presidente do CBO, eu era presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, onde ele me chamou e me disse, falou, olha, Murilo, a gente tem duas oportunidades quando a gente é levado a trabalhar como escolhido pelos pares para ser presidente da nossa sociedade. Ou você pegar e fazer para valer, ou passar por lá e não fazer nada. Então, a oportunidade está aí. Eu procuro sempre procurar fazer aquilo que os colegas acreditaram em mim, me deram esse crédito e fazer com que a sociedade cresça, né? Eu acho que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, cada dia, ela é mais respeitada. Cada dia cresce mais. Ela cresce mais, ela é mais objeto de desejo dos colegas que estão formando, fazendo fellow. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante do trabalho de todos que vieram e que passaram, e que estão aí, que virão também. Eu acho que é isso aí. E cada coisa nova que a gente faz, como o podcast, por exemplo, é como se a gente estivesse colocando uma cerejinha nessa estrutura que vem sendo construída há tantos anos. Aqui no podcast, nós entrevistamos vários ex-presidentes, então é como um tijolinho, como um Lego, assim. Cada um colocou uma pedrinha e ela fica cada vez mais bonita, mais completa, mais sofisticada, e a gente sente um baita orgulho de participar disso. E essa iniciativa aqui é para aproximar os mais jovens e levar essa história para eles, porque muitas vezes a pessoa se aproxima, pega uma sociedade já nesse patamar, ela não sabe como foi lá no começo, né? Como foi no início. E o seu envolvimento com a cirurgia de entrópio involucional? Olha, Rogério, eu sempre achei a entrópio uma cirurgia muito interessante. Primeiro, esse comparativo que você pode fazer entre a pitose na pálpebra superior e o entrópio na pálpebra inferior, né? Eu acho que na pitose você tem ali
uma alteração do levantador da pálpebra junto com o músculo de Miller, o músculo é inervado pelo simpático, e a pálpebra vai abaixar e te incomodar. No entrópio, você tem também, se você for fazer uma analogia ali, você tem a desinserção dos retratores, né, que é a face cápsula palpebral, que é um prolongamento do reto inferior, e o músculo tarsal inferior, que é inervado pelo simpático. Quando eles desinserem a pálpebra, o enovelamento da pálpebra causa um desconforto muito grande para o paciente. Isso associado antigamente, hoje o entrópio involucional, antes chamado de entrópio senil, né, por um alongamento ali da margem palpebral, uma flacidez dos tecidos. Então, eu acho uma cirurgia muito interessante, onde você pode empregar várias coisas. Por exemplo, você tem aquele cavalgamento do músculo pré-septal sobre o pré-tarsal, levando aquele engrossamento, aquele enovelamento. É uma coisa muito genial, você reposiciona, né, agindo. É uma cirurgia que tem uma genialidade, que é que você pensa, você vai agir no vetor tanto horizontal, fazendo uma cirurgia de Jones, refixando esses retratores, como você nesse setor vertical, e você vai agir no setor horizontal, fazendo ali um tarsal strip e refixando aquilo, retirando a faixa ali de um músculo também do orbicular pré-tarsal, pré-septal, e com isso você estabiliza a pálpebra e volta não só a parte estética, como a parte funcional. Você tira aquele incômodo da vida do paciente, do olho do paciente, você preserva a córnea, você reposiciona tudo. Então, eu acho uma cirurgia muito interessante, que sempre me atraiu muito. A cirurgia que, mal feita, ela pode levar a recidivas. Uhum. Você sabe melhor do que eu que as recidivas são sempre mais difíceis de tratar. Então, é uma cirurgia que você mexe com várias técnicas. Hoje em dia, por exemplo, nós não podemos esquecer que, às vezes, com o aumento da expectativa de vida, você tem tido muitos casos de entrópio involucional, que às vezes você se depara com pacientes, como eu tenho pai de colega meu que está passando por isso agora, eu passei com a minha mãe também, que você não tem como operar. Então, você pode lançar a mão de fazer um botox naquela pálpebra e dar um relaxamento daquela musculatura, que às vezes dura até 4 meses, e você também ter essa opção de manter essa pálpebra no lugar sem precisar fazer uma cirurgia, ou até mesmo no primeiro momento que o paciente, até ele fazer uma cirurgia, com a simples colocação de fitas nessa pálpebra, você a reposiciona e o paciente volta a ter uma qualidade de vida sensacional, evitando que ele tenha uma lesão de córnea, uma coisa que pode se tornar até uma urgência, tornar até uma lesão mais grave. Então, eu acho muito interessante. Eu terminei minha residência em 98, 99. E a lembrança que eu tenho daquela época, na experiência do SUS, era de atender muitos casos de entrópio involucional muito avançados, com lesões severas de córnea. E nos dias atuais, o doutor acha que a conscientização, a procura mais precoce em relação a esses casos, isso realmente aconteceu? Ou a gente continua ainda no grosso da população do SUS com essa procura mais tardia, com essa dificuldade de acesso? Rogério, infelizmente, você ainda se depara com casos, às vezes, bastante graves, como você citou, por uma não procura. A pessoa parece que acostuma, a população, às vezes, mais carente, parece que tolera mais a dor, tolera mais os processos, e vai deixando, até que ele chega numa coisa meio impraticável, que se torna, assim, visível, vamos dizer, a olho nu, que as pessoas orientam. Mas você ainda encontra esses casos mais severos. Hoje, menos do que quando eu fiz a minha residência, a minha formação, lá em 1991, 92, os casos que chegavam na Fundação Newton Rocha, eu notava muito mais severos, mais graves do que hoje. Eu acho que tem tido uma conscientização,
E eu acho que esses podcasts depois deveriam ser abertos, sim, como você disse no início, para o público, se a sociedade assim concordar, para que as pessoas se conscientizem do que é uma entrópia, do que é uma pitose, do que é todas as patologias que aqui foram faladas, para que, nesse sentido de Haja uma orientação, uma conscientização. conscientização, para que não chegue nesses estágios tão avançados, e você sabe o quanto é difícil, às vezes, tratar E é isso. curioso porque, assim, existe muita crítica porque a população brasileira, embora tenha uma renda per capita relativamente baixa, nós somos um dos países que mais possui celulares no mundo. Mas aí nós temos uma ferramenta também, né? Isso não é só negativo. Então, a ferramenta do podcast, através do YouTube, através dos celulares, pode sim ser uma ferramenta útil para a gente, Até de diagnóstico, né? O até de colega manda uma diagnóstico. foto. É. E agora, com tanto trabalho, com tantos compromissos, como é que fica a relação do casal? Ai, a gente tem as nossas dificuldades, como todo casal tem, mas tem também, achei interessante uma vez um fellow falou assim, engraçado, é bom, é bonito ver vocês operarem, por exemplo, um catapálpebras, que é a cirurgia que tá em 2 sítios, né, os 2 olhos, aí vocês trocam de lado, assim, sem um falar com o outro, porque a gente normalmente faz, mas assim, o paciente nunca é feito, eu faço um lado, ele faz o outro, a gente faz, eu faço uma etapa do lado direito, lado esquerdo, e o Murilo faz outra etapa do lado direito, então a gente tem essa troca. Então, tem as dificuldades como todo casal, mas tem as alegrias também, né? Trabalhar junto traz às vezes alguns desafios, mas em muitos momentos é prazeroso. Quer É, dizer, em muitos momentos pode ser positivo. E quando que vocês tiram uma folguinha? os congressos é uma oportunidade de folguinha. Os congressos, Os às vezes, congressos, a gente viaja com a família. as viagens, eu acho que o que você não pode perder no casal que trabalha junto é admiração e respeito, porque a rotina já é uma coisa desgastante. Trabalhar juntos, né, você às vezes fica impaciente com um de fora e não fica com um de casa. Impaciente com um de casa e não fica Não, com um de de fora. fora. Então, esse meio termo é que você tem que procurar manter. Mas, por outro lado, fizemos grandes amigos dentro da especialidade, né? Convivemos com grandes amigos, viajamos, aproveitamos os congressos, damos uma esticada. Então, eu acho que isso é uma coisa prazerosa. Eu queria até te pedir desculpa de uma coisa aqui. Eu me delonguei e citei certas coisas aqui, porque é o seguinte, hoje, por exemplo, lá no Congresso foi falado sobre uma técnica que, na verdade, eles citaram uma pessoa se lembrou de uma outra e lembraram de quem fez a técnica, que, na verdade, foi o Richard Anderson. Então, eles falaram do Richard Anderson, falaram do discípulo do Richard Anderson e falaram de uma outra pessoa. E a doutora Anistério, que foi presidente da sociedade lá da Unifesp, falou bem, gente, vamos lembrar de quem construiu, igual você falou. Chegar aqui hoje e dizer o seguinte, olha, está faltando isso, aquilo outro. Quando você lembra que lá em 1974, 3 pessoas se reuniram para criar o que nós hoje desfrutamos. Exato. Então, eu às vezes citei nomes aqui, porque a cirurgia plástica ocular brasileira é recheada de nomes importantes. Sim, e queridos. Queridos e que passam para a gente esse conhecimento, porque o que eu tenho sentido e que eu tenho procurado fazer, eu e a Silvia temos procurado demais fazer, é trazer os fellows para perto da gente, até para dentro da nossa casa, porque a gente recebe muito dessas pessoas. De todos os que eu citei aqui, me desculpa, citar nome é perigoso porque você esquece de uma das pessoas, mas todos eles... Mas só por isso, que às vezes você tem um que você tem aqui dentro, mas às vezes não escapa. Mas essas pessoas que está de fora fica dão chateado. tudo. Elas não prendem nada, elas levam, e elas empolgaram e levaram a cirurgia plástica ocular brasileira. Você vê, hoje nós somos parceiros da Americana, que foi o Ricardo Mushibaki que levou essa parceria lá. Eu não sei se o Roberto estava junto com ele na época, mas depois nós viemos com a Europeia, depois nós
assim, tantos outros que estão sendo, que nós estamos sendo procurados. Há pouco tempo eu fui procurado pela Sociedade Argentina para dizer, olha, nós consideramos a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular importantíssima. Então nós queríamos saber de vocês, como que vocês fizeram a parceria com a Europa, nós queremos fazer também. Hoje, dentro da Sopanop, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular ocupa mais de 50% da Sopanop. Então você vê a importância que isso tem. Então eu acho que fica enfadonho, fica cansativo, fica bem, mas você tem que lembrar dessas pessoas que fizeram com que hoje a gente tivesse onde a gente está aí, com tantas escolas, com tantas pessoas tão bem formadas, né? Não, e hoje a sociedade tem essa cara. A gente sabe que quando a gente vai se encontrar, eu fiz uma ligação aqui entre um podcast e outro para falar com um dos colegas. E antes de desligar, eu falei para ele, pois é, te liguei para perguntar uma coisa, aprendi outra. Então, todos os nomes citados, hoje, têm a cara da sociedade, né? Todos eles estampam a cara da sociedade e criam um ambiente que a gente se sente bem para crescer e para aprender. E tem sido satisfatório, a sensação que eu tenho é que, para os mais jovens, o aprendizado fica cada vez mais acessível e eu acho até mais rápido. Eu acho que hoje os residentes saem cada vez melhor formados do que a gente tinha lá atrás, mas até pelo desenvolvimento da medicina como um todo. E em relação ao que eu perguntava do casal, né, que falta um pouco de tempo, é porque às vezes o trabalho começa a tomar conta. Sim. E a gente acaba, eu trabalho com a minha esposa também, e é um corre-corre, e a resposta que vocês me deram foi a resposta que eu dei outro dia. A gente tem que aproveitar o congresso, esticar um dia a mais, fazer alguma coisa diferente para aproveitar melhor o tempo. Silvia, Murilo, quero agradecer demais a participação de vocês. Os podcasts têm sido uma aula aqui, quando as pessoas tiverem acesso, passa muito rápido, as informações são muito gostosas, muito agradáveis. Eu espero em breve contar com vocês novamente para a gente continuar esse projeto. Muito obrigada, Rogério. A gente está à disposição, se precisar, a sociedade precisar. Eu acho que isso né, Rogério, é uma coisa que, por exemplo, se você sentar aqui e começar a falar das pessoas da sociedade, professor Zé Vital, professor Ricardo Canecadan, tantas outras pessoas que fazem cada serviço a sua importância, eu acho que isso é que nos move e é isso que você vê essas pessoas até hoje nessa empolgação, nessa dedicação à sociedade, onde as pessoas sempre perguntam, quanto vocês ganham? Não, você não tem salário, você não tem nada, não. Você tem uma paixão, você tem uma vontade de ver cada dia mais crescer. E o que vocês ganham com isso? Ganham reconhecimento que a cirurgia plástica ocular brasileira tem hoje no cenário nacional e internacional. Isso é bonito. E é um orgulho pertencer a ela. Total. É um orgulho. É uma honra. Muito obrigado aí, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a vocês.